Olá, eu sou Monique Mota, comunicadora, educadora parental, e esse é mais um episódio do podcast e videocast Solo Fértil, onde a gente discute os atravessamentos da parentalidade contemporânea. Anteriormente, eu falava muito que a gente ia discutir mais sobre os atravessamentos da monoparentalidade, né, da maternidade solo, mas eu sinto que o trabalho do cuidado ele é muito maior, ele transborda muito, né, esse lugar da monoparentalidade. Então, hoje, eu venho buscando discutir, né, os atravessamentos da parentalidade, transbordando um pouco a monoparentalidade e englobando, na verdade, o tema do trabalho do cuidado. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, que é uma companheira de caminhada, uma mulher que me inspira há muitos anos, inclusive nos meus estudos de parentalidade, enquanto mulher me inspira muito também. E eu estou muito honrada de recebê-la hoje. Para mim, esse é um dos ápices desse podcast. Convido, então, Lua Barros, minha querida, amada companheira de caminhada. Lua, venha e se apresente, porque é assim, né? A gente acha que ninguém melhor do que a gente mesmo para falar da gente. Então, a palavra é sua. Ai, que prazer estar aqui com você. Eu vi esse projeto nascer, então fico muito honrada de estar aqui hoje. Eu sou Lua Barros. Eu tenho tentado não me apresentar a partir do que eu faço para abrir espaço para conversas mais interessantes. Então, eu vou contar sobre mim, que eu sou pernambucana, eu amo carnaval. Eu adoro ter a casa cheia e meu atual sonho de consumo é uma mesa de 16 lugares. Que maravilhosa. Amo, amo. Acho que esse sonho eu compartilho com você. Ai, maravilhosa. Querida, hoje eu vou começar de uma forma diferente que eu comecei, talvez, os outros episódios. Porque lembrando, né, que esse podcast chama Solo Fértil, então a primeira pergunta que eu quero te fazer, antes da gente começar a discutir o tema que a gente vai trazer hoje, né, a gente vai aqui conversar sobre o que é a família, né, o que é uma família. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer né, o que você busca colocar no seu solo para que ele permaneça fértil? Eu busco me colocar e acho que é um super desafio se colocar no próprio solo, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu estou o tempo inteiro tentando entender o que eu estou precisando. E essa pergunta nem sempre é óbvia ou fácil de resolver, de falar, né? Assim, saber. Às vezes a gente não sabe o que a gente está precisando. E às vezes, por a gente não saber, a gente fica dando volta e a gente demora mais tempo do que deveria para se nutrir. Porque muitas vezes essas respostas que a gente tem sobre aquilo que a gente deseja, elas vão se contradizer ou elas vão provocar algum desconforto em quem está ao lado, elas vão te tirar de um lugar de ideal sobre você mesma. Caiu aqui meu fone. Então, eu tento me colocar nesse solo, sabe, para me nutrir. Tento me colocar a partir daquilo que eu preciso. Eu geralmente, como uma boa mãe, eu preciso de pouco, né? Porque a gente Sim. vai tentando dar um jeito de fazer as coisas caberem, mas eu tenho entendido a importância, por exemplo, de cuidar do meu corpo e de movimentar esse corpo, né, de fazer atividade física. E isso, durante um tempo, estava colocado numa busca por ter um corpo que eu achava que era um corpo bonito. E aí eu entendi que aí eu ia perder essa briga, porque esse ideal do corpo é mais um ideal que coloca a gente num lugar de opressão e não de prazer. Sim. Então, eu precisei entender o que era isso, assim, que movimento era esse que eu estava buscando, né? E hoje eu entendo que esse movimento, ele diz sobre um contato com o corpo que está suando, que está produzindo hormônio, e é também um momento sozinha, assim, é o meu momento, sabe? Onde eu não estou realmente pensando em nada. Eu faço isso correndo, eu faço isso praticando musculação, algum tipo de fortalecimento, mas hoje eu me nutro muito a partir do movimento do meu corpo. Ai, sim, e assim, você falando isso, né? Eu acho que é um grande desafio para nós, enquanto mulheres,
mais ainda para nós, enquanto mulheres mães, a gente se colocar primeiro no nosso solo, né? Porque eu acho que a cultura sempre nos ensinou que é a nossa doação que nos valida, né? Que nos coloca num lugar de ser vista mesmo, né? Eu acho que, enfim, tem todo o tema do maternalismo, que a gente já discute bastante sobre isso, né? Que traz esse lugar. E realmente, eu acho que eu vejo que é um grande... E eu acredito, na verdade, que é o melhor que a gente pode fazer pelos nossos filhos também, quando a gente se coloca em primeiro lugar, né? Então, muito bonito você trazer isso, porque eu acho que inspira muitas mulheres a não se esquecerem, né, de si, para que a gente É, possa... ao mesmo tempo que assim, parece tão óbvio, né? Uhum, Mas não é, não é. porque na verdade, uma desconstrução. Porque a mãe se ter significa que ela não está dando esse pedaço que ela está dando para si própria, ela não está dando para esse filho, ou ela não está dando nessa relação do casamento, Uhum, né? E não é parte da nossa socialização essa informação. não é. A gente cresce sem essa informação, que a gente pode se ter, a gente pode se dar esse tempo, a gente pode se dar essa companhia, Uhum. né? E sim, vai faltar para o outro, e tá tudo bem. E precisa faltar para o outro, né? Eu acho que tem esse lugar também, né? De abrir esse espaço para a falta do nosso filho, para a gente entender também que não tem como a gente ser onipotente e tampar todos os buracos, ocupar todos os espaços, porque isso não é nem saudável, né? Como que esse filho vai se relacionar com o mundo se a gente está o tempo todo ali com uma pazinha tentando tampar os incômodos, todas as faltas que surgem nessa vida, né? Então, acho que a falta ela tá posta e ela precisa ser inclusive vista com muito carinho, né? Com prioridade na vida, nas relações, assim. Porque sem falta não tem desejo, né? Não tem desejo pela vida, não tem desejo por se descobrir quem se é. Então, acho que a gente viver dessa forma enquanto mãe é um grande legado que a gente pode deixar também, né, para as nossas crianças. E aí, transitando já um pouco desse assunto que tem tudo a ver com família, porque a gente vai falar sobre família, né, Lua? O que que você entende, né? O que que é a família para você? Eu não gosto nem de falar muito essa palavra mais no singular, né? O que são as famílias para você, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente coloca no singular, a palavra tem esse poder, inclusive, de acabar cristalizando em uma imagem só, né? O que é uma família. Então, quero saber de você o que é uma família para você. Difícil essa pergunta, né? Porque se a gente pode pensar por um caminho que é o caminho ideal e a gente pode pensar Uhum, por um caminho que é o caminho mais real, né? Mas, acima de tudo, a família é um lugar de transmissão, né? De transmissão de cultura. Então, dentro desse grupo, desse núcleo que se forma, e esse núcleo, ele pode ser um núcleo pequeno, médio, grande, preto, azul, amarelo, gordo, magro, alto, baixo, né? Não importa as características que compõem esse grupo, nesse grupo acontece essa mágica da transmissão, da cultura, da forma como eu vejo o mundo e como eu entendo o mundo e como eu conheço o mundo e como eu me coloco no mundo, tudo isso vai ser transmitido dentro disso que a gente convencionou de chamar de família. E eu acho que isso é um ponto muito importante, essa transmissão da cultura. Por quê? Porque essas são as nossas primeiras informações, assim, é com esse pacote básico de observação do mundo e da gente e das relações que a gente vai para o mundo. Então, a família é um ponto de partida. E o ideal é que esse ponto de partida seja um bom ponto de partida, seja também um ponto que eu entenda que eu possa voltar sempre, sempre, que todas as minhas rotas me levem de volta a esse ponto de partida, porque é bom, porque é familiar, porque me nutre, porque me reconhece, porque torce, vibra por mim. Mas não é isso que acontece, né? Isso é o ideal, assim. Na realidade, a gente tem o oposto disso. A gente tem esse ponto de partida como sendo, na verdade, uma âncora muito pesada, um lugar de reprodução de muita violência, um lugar de reprodução de muitos abandonos. Então, acho que família tem essa ambivalência. tem, acho que como todas as relações na vida, né? Tudo é feito de ambivalência também, assim.
E você trazendo, né, essa fala de que a família é a transmissão da cultura, eu fico pensando também muito sobre... É o primeiro ponto de partida, né? Porque eu também consigo hoje, sendo mãe solo, eu sinto que, para mim, pelo menos, na minha construção, né, e das mulheres que eu caminho junto, assim, que também são mãe solo, que a gente tem extrapolado bastante esse lugar da família, do laço sanguíneo, para o laço realmente afetivo, de amizades, enfim, né, outras construções. Porque muitas vezes foi o que você falou, a família acaba sendo esse ponto de transmissão de violência, né? Um ponto de transmissão que, na verdade, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é sair dali, fugir e estabelecer outros laços para que ela tenha uma saúde na vida, né? Então, eu acho importante também, eu tento discutir muito hoje em dia sobre esse lugar da família que extrapola o laço sanguíneo, né? Que extrapola as quatro paredes da casa, e que acaba se estabelecendo através de laços de afeto, né? Hoje, por exemplo, eu entendo família como quem cuida. Quem que está cuidando de mim? Quem está cuidando do meu filho? De quem eu cuido também, né? Obviamente, pensando, se a gente tem uma família, laço sanguíneo ali, né? Uma família de nascença que tem essa saúde mínima, é muito importante, né? Mas eu gosto de extrapolar. Hoje em dia eu tenho pensado muito nesse lugar de extrapolar as paredes da casa, desprivatizar a família, sabe? Porque é isso, a gente vive hoje Ah, num... Desculpa, pode falar. não, isso é maravilhoso, né? Porque Uhum, a ideia da família como sendo um ponto de partida é, me faz pensar que, na verdade, eu posso ter vários pontos de partida na minha vida, né? Eu saio de um lugar que me recarrega com informações, né, sobre quem eu sou, sobre como eu enxergo o mundo, tal. Mas isso não é um destino. Isso não está traçado, não é determinista, né? uhum, Eu tenho a habilidade e a capacidade de encontrar novos laços, de renovar minhas lentes de observação do mundo, de observação sobre mim, sobre as relações. Então, isso é muito importante a gente ampliar esse olhar e não ficar preso a essa consanguinidade, né? Isso, sim, hoje em dia, na verdade, é muito pouco, isso não sustenta uma relação mais, não né? De sustenta. presença, de participação. Então, sim, a gente vai refazendo esses laços, a gente vai buscando novas famílias no mundo, né? Sim, eu acho isso, enfim, extremamente importante, até, mas ao mesmo tempo, né, como tudo é ambivalente, a gente ainda tem essa família, né, do laço sanguíneo, enquanto o que ancora, por exemplo, o anacronismo legislativo do Estado, né? Porque apesar de, por exemplo, a gente ter hoje em dia né, os artigos da lei dizendo que a família já não é mais o homem, a mulher e os filhos, né? E também pode ser composta por laços entre pessoas do mesmo sexo, enfim, famílias homoafetivas. Acho que eu percebo muito na prática que essa ideia dessa família ideal, né, do papai, mamãe, filhinha, privatizada na sua casa, ela ainda culturalmente rege muito a forma como a gente lida com as situações, com os desafios jurídicos, por exemplo, né? Enfim, entendendo ali desse universo que eu piso mais, que é o da mãe solo, existe muita violência jurídica, porque existe uma tentativa o tempo todo de estabelecer essa família que está posta culturalmente, né? E não se olha para a necessidade da criança. É muito sobre a necessidade de manter o status dessa família. Eu acho que acaba que a família também nesse lugar, né, esse conceito de família acaba reverberando, né, perpetuando outros tipos de violência. Né? Por isso que eu gosto muito de realmente pensar, e eu acho que, apesar da nossa lei já estar ali conseguindo contemplar outros formatos de redes de cuidado e família, culturalmente, o anacronismo nesse lugar é extremamente... está muito enraizado ainda, né? A forma como a sociedade enxerga a família. Né? Eu acho que isso acaba ainda mais oprimindo mulheres, oprimindo crianças, né? Porque fica nessa busca infinita por chegar nesse molde que, na verdade, ele já não existe. Acho que ele nunca existiu, né, Lu? Acho que a gente já falou sobre isso. Essa família ideal nunca existiu. Ela existe ali Mas no... é a família que vem sendo perpetuada e Uhum. transmitida, né? É uma família feudal. Exato. Imagina Nossa. quantos séculos a gente está falando Sim. de organização dessa família a partir desse modelo do pai, da mãe, Uhum. né, e dos filhos. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Hum. As pessoas dizem assim, né? Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 meninas e 2 meninos. E as pessoas Uhum. olham para mim e dizem assim: ai, que legal, você tem 2 casais. Nossa. E eu digo, gente, que
que conta é essa que as pessoas estão fazendo, né? Muito maluco. Então, É, é automático, né? Essa leitura de que um casal é um menino e uma menina, um homem e uma mulher. sim. Eu digo, não, não, eu não tenho dois casais, não. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho 2 meninas e 2 meninos. E eu corrijo mesmo, assim, com um sorriso, né? Sem ir para o embate. Mas para você ver como esse modelo familiar, ele é o que orienta a sociedade ocidental. Sim, sim. É muito grave, É muito né? grave. E hoje, onde a gente está tentando abrir espaço para outras formações familiares, para outros arranjos familiares, o que a gente vê das organizações das instituições uma tentativa de volta, né, de permanência, na verdade, assim, para esse modelo feudal Uhum. e com a força de um conservadorismo que é violento, É sob muitos muito. aspectos, Exatamente, é né? muito violento. Então, estamos aí nessa briga para expandir o conceito de família, mas eu não acho que é o conceito, porque eu acho que o conceito de ser um lugar de transmissão de cultura, ele vai Uhum. seguir, Sim, mas eu acho que é para a gente expandir os formatos, exato. sabe? Quem os compõe, A né? expansão do formato é como essa família se organiza, e ela pode se organizar de várias maneiras. Exatamente, mas né, você trouxe isso, né? Que a busca é sempre por voltar para esse modelo feudal e a gente vê isso se perpetuando o tempo todo. Por exemplo, também na lei, eu tenho estudado muito a legislação porque eu estou percebendo, né, para perceber o como que isso vai realmente criando esse solo que fica muito árido e duro para ser perfurado, sabe? Aí a gente vê, por exemplo, foi no final do ano passado, né, que a gente teve ali a PL 1904, por exemplo, né, que quer retirar das mulheres direitos conquistados ao aborto há mais de 80 anos, né? Por quê? Né? Porque eu acho que essa família está ali atrás, né? Porque não, essa criança precisa nascer, porque é uma família que vai se formar ali, independente da violência que aconteceu nesse processo, né? Se a gente pensar que em 2022, né, 3 anos atrás, que as mulheres conseguiram o direito de fazer uma laqueadura sem a permissão do cônjuge, tipo, a gente percebe o quanto a gente ainda está muito engatinhando, né, nesse processo. E aí tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado quando a gente pensa nessas questões todas, Uhum, é que o que que organiza essa família feudal, né? Como é que se nomeia lá na Roma? É o pater família, né? É uhum. o pai. Meu pai. Então essa família ela se organiza em torno do pai e isso vai dar o nome do que a gente entende hoje por patriarcado. Né? Essa força que está ali junto com o capitalismo regendo nossas relações todas. Então, quando a gente vai entender o que está por trás disso, a gente vai se deparar com questões de gênero, né? Uhum. E a gente vai se deparar com ódio às mulheres, a gente vai se deparar com a misoginia. E aí é muito engraçado, assim, triste, na verdade, não é engraçado, mas quando a gente começa a falar sobre isso, imediatamente, porque esses assuntos são espinhosos né, e difíceis, Uhum. imediatamente a gente vai sentir, onde a gente puxa essas conversas, a gente vai sentir uma necessidade das pessoas de preservarem alguma coisa. Sim. Então, quando vem essa coisa, essa PL que tira das mulheres o direito a um aborto que já estava garantido, né? A duras penas, né? Vamos Muito. combinar. Uhum. Não é um desejo pelo nascimento de uma criança, assim, não é pró-vida, não tem um olhar para a criança Não. nessa manobra, né? Tem, na verdade, uma questão de dominação dos corpos femininos. Então, essa seara ela é delicadíssima, ela é violentíssima para as mulheres. Uhum. E eu fico muito feliz que a gente tem espaços hoje onde a gente pode dialogar sobre isso, porque também, Monique, a gente precisa entender que nessa ferramenta de opressão, né? Nessa roda de opressão, o conhecimento ele é muito importante, mas mais do que isso, você encontrar espaços onde a gente pode dialogar sobre isso e se fortalecer intimamente, talvez seja o maior ganho disso tudo, sabe? Porque eu não sei se a gente muda a roda do patriarcado, como o Uhum. patriarcado se organiza, mas a gente pode se fortalecer
para tentar girar essa roda para o outro lado. Exato, né? Eu acho que é isso. E eu sinto, assim, eu tenho uma esperança nesse lugar. Eu estava até discutindo esses dias com alguma amiga que eu não me lembro. Eu tenho uma esperança nesse lugar, porque, né, a gente vê, por exemplo, o avanço da extrema-direita, que está aí querendo manter essa família feudal enquanto a régua legislativa, cultural, né? Da nossa cultura, assim. Mas, ao mesmo tempo, essa resistência que eles estão gerando sobre manter esse lugar, né, o avanço da extrema-direita, eu também acho que ele está muito ligado a uma forte resistência do outro lado, né? Dessa resistência que bate o pé no chão e fala, não, eu não quero essa família para mim, né? E eu sinto que esses movimentos estão tão fortes hoje em dia, né, que, obviamente, a extrema-direita está tentando ali contra-revolucionar esse processo, né, a partir dos seus discursos extremamente anacrônicos também. Mas eu tenho esperança, porque eu sinto que só de hoje, né, a gente já ter esse espaço para poder falar sobre isso, né, poder falar sobre aborto, né, poder falar sobre o que é uma família, poder abrir espaço para a gente discutir o que é o cuidado, o que é a família, o que é o laço, já é um ganho muito grande, né? E eu já consigo ver ali um pouco mais na frente, apesar de que é isso, né? A gente precisa estar... Essa bolha ela é muito dura e a gente precisa pegar várias agulhinhas e aos poucos perfurando ela e tentando entrar para meio que implodir o sistema por dentro. Não é uma luta que vai ser, enfim, não vai ser nessa vida que a gente vai conseguir ver isso gerar resultados para todo mundo, né? Mas eu acho que, enfim, a gente precisa estar o tempo todo lutando para que isso aconteça, porque a gente está falando sobre um sistema que faz com que as mulheres fiquem completamente... Né? Essa família ideal, né, a feudal, ela isola completamente a mulher no trabalho do cuidado, né? E ela faz com que ela adoeça. Porque essa mulher não está cuidando somente dos filhos, ela está cuidando de todo mundo, né? E você sabe que dentro do meu trabalho, né, eu trabalho como educadora parental já tem 8 anos, e, e muito recentemente eu entendi que a maneira como a gente estava falando sobre educação parental, em algum lugar, colaborava para esse isolamento materno. E aquilo foi me dando um pânico, que eu quase largo tudo e vou vender tapioca na feira, sabe assim? Tipo, gente do céu, não pode, não posso, não posso colaborar com isso, assim. Como é que eu faço para não me sentir nessa roda de opressão às mulheres, tentando, colocando nelas a responsabilidade da educação de um filho com quem você tem uma relação bacana, equilibrada, que é um filho que cresce ali no diálogo. E foi muito duro para mim perceber isso, sabe? Porque eu não quero, eu não acredito nisso, eu não vivo isso. Então, eu tenho refeito alguns caminhos, eu tenho dado alguns passos para trás, inclusive, para dar outros para frente, porque eu adoro tapioca, mas não quero vender tapioca na feira. Eu quero continuar falando com famílias, com mulheres, mas eu quero trazer e abrir a perspectiva e a conversa da vivência de uma parentalidade que ela não tenta ser ideal. Essa mãe, eu não quero mães padrão ouro, sabe? Eu não quero mães que se sintam culpadas porque, eventualmente, gritaram com seus filhos. Porque esse ideal da mãe que nunca grita, da mãe que nunca perde a paciência, da mãe que é sempre amorosa, ele não existe. Ele não existe. E ele massacra as mulheres. Né? Ele vira um massacre para as mães que buscam isso, que acham que isso é possível. Não, basta eu ser muito paciente, basta eu ser muito amorosa, basta eu acolher, que aí esse filho... Porque da mesma forma como essa mãe se torna um produto, né? Esse filho também vai ser um produto. Então, perceber isso foi muito importante para mudar a direção, o direcionamento do meu trabalho, sabe? Estou feliz agora porque acho que eu tenho conseguido fazer isso sim. Mas foi duro constatar isso, sabe? Dizer, opa, peraí, calma, freio de arrumação aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, acho que desde que eu te ouço, porque eu já te ouço há alguns anos, eu nunca me senti oprimida por você. Então, assim, já te dou pelo menos esse feedback. Já me senti oprimida por várias outras educadoras parentais, né? Inclusive, eu tenho até questionado, Lua, sobre esse lugar né, da palavra. Eu gosto muito tenho tentado descolonizar as palavras, né? E educação, educar um adulto, será que a gente educa um adulto?
Ou a gente ensina ele algo novo, né? Eu fico pensando muito nesse lugar da educação parental. Será que é educação parental ou é ensino parental? Ou é uma Ou transmissão? é Ou na orientação, 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 né? talvez. Porque eu acho que às vezes a própria palavra já faz a pessoa ficar, opa, vai querer me ensinar a cuidar do meu filho? Como assim, né? Enfim, me veio isso também, assim. E aí, Lua, então nesse novo desafio aí, né? Nesse novo lugar que você está agora tateando e se percebendo, né? Como que você percebe essa imagem dessa família, né? Dessa família padrão ouro, dessa mulher padrão ouro, nas suas escutas com as famílias que você atende, né? No seu trabalho, como que você percebe que ela se traduz nos discursos, assim? Só, enfim, você pode pincelar, não precisa trazer quem é, a fala, mas enfim. Como que você percebe que ela vai nos discursos, como que ela está enraizada nesses discursos, sabe? Porque é muito fácil, né, assim, principalmente as mulheres caírem na culpabilização, nesse lugar da mãe padrão ouro, de que eu não estou sendo suficiente, enfim. Bom, a gente não, essa nomenclatura, né, a mãe padrão ouro, ela talvez não seja tão popularizada e talvez as mulheres não saibam, né, que a busca é essa, que elas estão buscando ser essa mãe padrão ouro. O que elas estão buscando? Elas estão buscando cumprir um ideal materno, que é esse ideal materno que surge ali junto com a Revolução Industrial, né, final do século XVIII, começo do século XIX, que está ali falando sobre essa mãe que ela tem o instinto materna. Eu acho que as mulheres elas não têm difundida essa ideia do que é a mãe padrão ouro. O que elas têm difundido? É um ideal materno, é um ideal do que é uma boa mãe. E essa boa mãe é uma mulher infalível, é uma mulher incansável, é uma mulher devotada, é uma mulher amorosa, é uma mulher que sempre tem as respostas, que sempre acolhe, que, se for possível, está dentro de uma relação, né? É uma mulher que, idealmente, ela tem um corpo, que ela é um corpo cuidado, né? É um corpo magro. E aí a gente não sabe, mas fazem parte desses ideais também. É uma mulher branca, é uma mulher, né, privilegiada, mas eu acho que a gente não nomeia desse jeito, né? A gente nomeia a partir desse ideal dessa mãe que ela existe na nossa fantasia, inclusive para suprir as nossas questões, né? As nossas próprias questões. Eu percebo muito, Mumu, que as mulheres chegam na maternidade querendo, obviamente, num processo inconsciente, né? Não é uma coisa consciente, eu quero isso, mas assim, elas estão querendo cuidar das próprias feridas. Então, há uma promessa diante daquele filho de uma mãe que não vai falhar como elas sentiram que as mães falharam. Sim. Então, no decorrer do processo, você vai se dando conta de que, puta, eu não vou conseguir cumprir essa promessa. Por quê? Porque eu vou falhar. E aí você precisa fazer um processo de volta, né? Assim, você vai ter que fazer as pazes com a sua mãe, e aqui não estou falando de perdão, mas de fazer as pazes mesmo com o entendimento sobre a humanidade dessa Humanidade. mulher, Humanizar a mãe, né? né? E essa é uma trilha muito difícil, sabe? Porém, o que a gente não entende é que sustentar a trilha dessa mãe que está ali e que não vai falhar nunca, para que esse filho seja feliz, como eu não fui feliz, né? Para que esse filho não sofra como eu sofri, para que esse filho não tenha as questões dele como eu tenho as minhas, é igualmente difícil, né? Sim, E, na verdade, é uma morte em conta-gotas, assim, sabe? Porque a gente vai se desfazendo dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas próprias humanidades, tentando sustentar esse ideal materno que não existe. Sim. Então, eu percebo dessa maneira, eu percebo que há um ideal sobre essa mãe, principalmente na questão da paciência. As mulheres, quando elas se veem diante das suas próprias impaciências, elas ficam muito culpadas, como se mãe não pudesse ser impaciente, sabe? Como se a impaciência ela não fosse um sintoma de um cansaço enorme, ou de uma solidão enorme, ou de uma sobrecarga enorme. Elas acham que é um defeito, né? Sim. Um defeito que vai ser solucionado à medida que eu ler o livro certo,
à medida que eu fizer o curso de mindfulness, à medida que eu... E aí é que eu acho que entra um perigo da parentalidade, que se um educador parental ou um profissional dessa área te diz que sim, você precisa de mais mindfulness, você precisa de mais respirações, de mais, sei lá, né? Algo que coloque essa mãe como a única responsável por se regular, né? Fala-se muito isso, né? Ah, os adultos precisam se regular, se autorregular. Gente, o mundo está falhando ao meu redor, né? Está colapsando. E aí eu tenho que respirar direito? Não, né? Então, eu vejo isso, eu vejo mães muito culpadas por não serem as mães ideais. Sim, não, e esse lugar, né, do mundo está colapsando e tem muito essa ideia. A gente está, né, neoliberalismo, né? Vamos falar um pouco desse lugar que faz com que todo mundo é autossuficiente, todo mundo se autorregula, todo mundo, cada um é sua própria empresa, todo mundo, ninguém depende de ninguém. Você é suficiente. Olha o discurso do amor próprio, né? Enfim, e que acaba realmente isolando essas mulheres, né, nesse lugar do tipo, não, mas eu preciso dar conta de mim, eu preciso me autorregular. E, gente, a gente não consegue nada nessa vida sozinha, nem se autorregular. Porque a gente precisa de abraço, a gente precisa de toque, a gente precisa de olhar, a gente precisa ser escutada, né? Então, eu também não acredito nesse lugar da autorregulação, mindfulness. Eu já tentei milhões de vezes fazer meditação, já fiz até curso, gente. Mas assim, não é pra mim. A minha meditação, por exemplo, é sair pra correr, ou é pra ir, enfim, treinar, ou então ir pro samba com as minhas amigas, que pra mim hoje isso é a minha igreja, entendeu? É a minha missa semanal. É ali que eu me autorregulo. E assim, se a mulher não tem esse espaço para viver desejo, né? Porque isso pra mim também é autorregulação. Poder viver o seu desejo para além do cuidado, é, a gente não vai se autorregular, porque a gente não tem tesão na vida, não tem desejo por outra coisa além do cuidado, né? E é muito comum, eu lembrei até de uma fala, não lembro se foi, enfim, se foi na minha família que eu ouvi ou de uma amiga, mas quando, por exemplo, a gente fala, ai, vai pedir ali um apoio para a rede de apoio, né? Geralmente familiar, no meu caso. Olha, você pode ficar com meu filho hoje para eu poder ir para o samba? O clima é um, né? Quando eu falo que vou viver um desejo, quando eu vou sair, quando eu vou me divertir, o clima é um. Agora, se eu falo, posso deixar o meu filho para trabalhar? Aí, né? Aí tudo bem. Agora, se é para viver um desejo fora daquilo, não. Aí não é muito legal, né? Porque a mãe precisa estar ali, onipotente, onipresente, não pode viver outros desejos. Então, e isso adoece a gente, né, Lu? Acho que a gente precisa muito. Eu falo muito para as mulheres que eu converso, assim, ou que eu atendo, né? Assim, cara, não negocia teu desejo, sabe? Não negocia, porque tudo bem, tem alguns que a gente vai ter que negociar, né, gente? Assim, não vamos também extrapolar tudo isso. Ah, porque sem isso é surto, né, Mumu? Exato, Assim, aí a sem gente essa também. negociação é Existem limites, surto. existem bordas, né? Mas assim, a gente tem que se permitir ir desenhando essas bordas durante o processo. A gente não pode viver num condicionamento do que é ser essa mãe, né? A gente vai ser a mãe que a gente pode ser, dentro do contexto que a gente tem, familiar, de amigos, enfim. Mas eu tenho muito falado isso, assim, cara, não negocie os teus desejos mais profundos, assim, sabe? Aqueles desejos. O que é inegociável pra você? Né? Pensar muito no que é inegociável e tentar sustentar de algum lugar, inclusive informar o que é negociável para você, com aqueles que te cercam, para que você possa sustentar esse lugar de autoacolhimento, de autocuidado com você, sabe? Porque e obviamente tentar tirar dessa equação, que não é uma coisa fácil, a culpa, né? Por estar gozando a vida de outras formas. Porque a mulher, infelizmente, né, nem gozar ela pode, gente. A mulher não pode gozar a vida, né? Assim, Você culturalmente sabe que falando. eu acho que tem que cuidar da culpa e Hum. tem que cuidar também do ressentimento. Eu tenho Hum. pensado muito sobre o ressentimento. Porque quando, por exemplo, dentro dessa rede de apoio familiar, quando você diz assim, ah, cuida aqui do meu filho, porque eu quero ir para o samba, e a receptividade, ela não é a que você gostaria que fosse, Uhum. isso já faz com que você crie uma barreira ali. Ah, Uhum. então tá bom, então não vou, não. Ah, então, se eu tenho que convencer os outros de que o meu desejo é importante, eu Uhum. não vou. E isso, na verdade, não é se responsabilizar pelo seu desejo, Uhum. porque a maneira como os outros percebem os seus desejos e as suas necessidades diz respeito à lente desse outro, Sim. né? Então, eu preciso me contentar em firmar os pés nesse desejo. E aí, diante de um olhar torto,
que eu receba, porque eu estou pedindo ajuda para ir para o samba, que eu consiga desviar desse olhar e dizer assim, não é sobre Não é mim, sobre mim, é exato. sobre essa pessoa, né? Sim. E aí, quando a gente deixa essa pessoa, que pode ser uma mãe, uma sogra, uma vizinha, um pai, né? Uhum. Sozinho, com esse julgamento e com esse olhar, não, não toca na gente, a vida segue, né? Então, cuidar também, além da culpa, desse ressentimento, sabe? De querer que todo mundo sustente junto com você o seu desejo. Isso não vai acontecer. Não vai. Por isso, agora até lembro, Não né, do vai que você acontecer. falou no começo, né? O que, que você coloca no seu solo para que permaneça fértil? É você mesma, né? É saber que o desejo é teu e que é você que tem que sustentar ele de alguma forma, né? Não tem como colocar na mão do outro essa responsabilidade pelo seu desejo, né? Então, faz muito sentido isso. E assim, não que não vamos sentir o ressentimento, mas a gente vai com ele mesmo, entendeu? A gente só vai. A gente fala assim, ah, tá bom, vou ficar ruminando isso aqui, vou ver se o samba e sai de mim. É E isso. deixa de, né, deixa para quem é, enfim, para quem colocou ele em mim. É, bom, Lua, tem um outro tema também que tem me alimentado muito, assim, o estudo, né? A partir dos pensamentos da Geni Nunes, principalmente, maravilhosa, inspiradora demais, uma mulher inspiradora demais, que é esse lugar, né, da não monogamia, né? Mas eu vou falar aqui da monogamia, né? Desse lugar da monogamia enquanto a monocultura dos afetos, né? Porque pensando em família, né? Quando a gente fala, e eu não estou trazendo aqui a perspectiva da não monogamia afetivo-sexual, eu quero trazer a perspectiva da não monogamia num lugar de entendimento de cuidado mesmo, né? Porque quando a gente pensa família, essa ideia da família monogâmica, que também é essa família burguesa, essa família feudal, né? Ela molda muito a forma como a gente monta as nossas redes de cuidado, por exemplo, né? Que, inclusive, acabam ficando muito nesse lugar privatizado mesmo das quatro paredes. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre esse lugar da monocultura dos afetos, desse lugar de a gente acabar isolando muito as crianças só dentro das esferas familiares, né? E não deixando elas expandirem para o mundo muito. Porque a gente também vive um momento de mundo, assim, onde é diferente, né? Criar filhos hoje do que era 20 anos atrás. Antes as crianças podiam brincar na rua, né? Assim, na maioria, enfim, não vou dizer na maioria das vezes, mas hoje é muito mais difícil você ver isso acontecendo, né? Acho que as famílias estão cada vez mais verticalizadas. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre esse lugar da monocultura dos afetos, assim, como que você sente isso também, Lua, no seu trabalho? Como que isso reverbera, né? Esse lugar da não monogamia? Eu acho que a gente está muito longe de qualquer caminho possível para desfazer esse entendimento dessa organização monogâmica da família e dos afetos, sendo muito honesta. E eu acho que a gente está muito longe, porque a primeira coisa que parece é que a gente está falando de uma bagunça, É. de uma promiscuidade, Uhum. de algo, inclusive, que coloque as crianças num lugar perigoso, né? Num lugar que não é seguro para elas se desenvolverem. Quando, na verdade, essa proposta, essa provocação faz com que a gente expanda a nossa dimensão do que é o cuidado e do que são os afetos, as possibilidades de laços e de arranjos. Quem aqui hoje se sente muito seguro e absolutamente seguro de pegar o telefone e dizer assim, para uma amiga ou para uma vizinha, né, para alguém que não seja assim, num raio familiar, e pedir ajuda, dizer assim, você pode pegar, você pode levar, você pode ficar para eu, né? Então, assim, pensar a não monogamia ou pensar a não monogamia nesse aspecto dos laços, né, de cuidado, é pensar numa existência compartilhada. E essa existência compartilhada, ela é o contraponto, frágil ainda, de uma sociedade que está organizada para o individualismo. Uhum. Então, por isso que eu acho que a gente está muito distante, sabe? Porque essa força do individualismo, ela é muito forte, muito presente, muito arraigada e enraizada. Se a gente quiser viver de um outro modo, ou sonhar viver de outro modo,
que eu acho que começa num sonho, né? A gente vai precisar beber de outras fontes, a gente vai precisar lembrar de onde a gente veio, né? Que solo que a gente pisa, porque essas organizações não monogâmicas, essas relações de laços expandidos para a criação de filhos, de laços comunitários, elas são as organizações dos nossos povos originários. Sim. Mas a gente fica insistindo em olhar para a Europa, em olhar para a organização da família branca europeia, né? Sim. Essa é a nossa história única atualmente, né? Amanda tem um TED maravilhoso onde ela fala isso, sobre o perigo das histórias únicas. Eu acho Sim. que a gente vive a partir de uma perspectiva única do que é o arranjo familiar, do que são os laços de cuidado, e a gente precisa expandir isso. Esse é o primeiro passo. Depois a gente precisa conversar sobre isso com essas pessoas que estão no nosso entorno. Depois a gente precisa entender que esses laços, né, eles vão ser feitos por pessoas diferentes de mim. Então, esse cuidado vai ser diferente do meu. E se eu não consigo entender o cuidado do outro como sendo um cuidado legítimo, ainda que não seja o meu, ou como o meu, eu não vou dar conta de sustentar isso, né? Sim. Então, o convite para esse pensamento, Mumu, é um convite que ele é de uma mudança muito profunda, muito bonita, muito mais saudável, mas que eu ainda acho que está muito distante da gente, infelizmente. Tá muito distante, assim, é isso, né? Eu acho que, infelizmente, né, a gente vive de uma forma muito eurocêntrica, a racionalidade é muito eurocêntrica, né? O brasileiro tem muito essa síndrome de vira-lata, não conhece a própria história, né? Ainda conta-se, por exemplo, nas escolas, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Meu filho chegou semana passada falando isso para mim e eu fiquei completamente em choque, que ainda é essa história contada, né? Então, realmente, assim, o que eu tenho buscado é pensar muito que a gente precisa desembranquecer o nosso conhecimento, sabe? Buscar cosmologias, as cosmologias que foram realmente assassinadas nesse processo de colonização, né? Esse epistemicídio todo da cosmologia indígena, das cosmologias africanas, né? Quando a gente olha, por exemplo, né, para a mitologia dos orixás, quando a gente fala sobre Mãe Iemanjá e Mãe Oxum, o que isso quer dizer, né? Assim, o que isso diz, por exemplo, sobre o ditado Mãe só tem uma? Eu penso muito sobre isso, né? Assim, o que quer dizer quando, né, Mãe Oxum lava primeiro as suas joias para depois lavar dos filhos, não é uma coisa assim? Ou lavar os filhos? O que isso quer dizer sobre o cuidado dessa mulher, né? Para ela olhar para si e depois olhar para os filhos. Então, acho que a gente precisa realmente resgatar tudo isso que ficou para trás para a gente falar sobre essa não monocultura mais dos cuidados, né? E a gente poder criar novas culturas de cuidado, possibilidades. Porque, na verdade, assim, enfim, para descolonizar gera muito desconforto, né? Descolonizar o pensamento é um lugar de muito desconforto, é difícil, realmente. Não é uma coisa que vai acontecer da hora para outra, de uma hora para outra, né? Mas, se não for assim, a gente vai continuar vivendo, né, principalmente as mulheres, num lugar de isolamento e adoecimento absurdo e contínuo, né? A gente vive num país onde 70% das mulheres hoje tem 70% das pessoas que têm ansiedade ou depressão são mulheres. Né? E essa pesquisa é do Think Olga, que é um instituto que estuda muito, se aprofunda muito em gênero. E esses dados eles estão completamente atrelados à sobrecarga do trabalho e do cuidado e à feminilização da pobreza que isso gera. Né? Então, enquanto a gente estiver vivendo nesse modelo de cuidado, mulheres vão padecer. Né? O ditado ser mãe é padecer no paraíso vai continuar sendo a nossa regra moral. E a gente não quer mais E viver dessa aí, forma. eu acho que tem um começo que é nosso, sabe? Assim, a gente precisa cuidar dos nossos ideais. A gente precisa cuidar de como a gente se percebe mãe no mundo. Porque cuidando disso, a gente pode promover diálogos com esse nosso entorno que vão nos ajudar a ter uma experiência de maternidade, de cuidado, que ela é descentralizada. Sim. Mas como é que a gente faz isso se a gente cresce, né, ouvindo e lendo e vendo em todo lugar, respirando esse ar, dessa história sobre essa mãe que é essa mãe muito perfeita, muito presente, muito cuidadosa, muito amorosa. Então, acho que a conversa urgente vamos
desidealizar a mãe. E aí vamos desidealizar a mãe que a gente carrega, né? Uhum. Vamos desidealizar a mãe nas nossas conversas, com as nossas amigas, com os nossos pares, com os nossos parceiros, Uhum. para que a gente consiga genuinamente abrir essa roda do cuidado, sabe? E mudar a forma como a gente vive a maternidade. Eu sinto que essa tem sido uma busca particular. E hoje, a minha vivência de maternidade, eu tenho 4 filhos com idades de 8 a 17. Tem uma intensidade do volume, né, de demandas, obviamente, Uhum. mas tem uma vivência que é muito prazerosa, que é muito. Eu acho que tá próximo do que poderia ser leve, sabe? Não é leve porque ser mãe não é leve, mas é vivido com muita tranquilidade, porque eu sei que eu tenho com quem contar. Uhum. Eu sei que eu posso faltar. Então, isso transforma tudo, sabe? Eu tirei de mim, no meu processo de desidealizar a mãe que eu sou, eu tirei de mim a responsabilidade de tapar todos os buracos dos meus filhos, de estar presente, de saber de tudo, de dar conta de tudo. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero isso na minha relação com essas crianças, sabe? Então, esse processo que começou em mim, ele expandiu. Hoje, na minha rede de amigas, a gente fala sobre isso de um lugar muito tranquilo. Isso esvazia as nossas angústias? Claro que não. Mas saber que eu tenho agora com quem contar, que não é só com o meu companheiro, esse cuidado ele não acontece só dentro da minha família, né? É muito bom. É muito bom. E é muito potente. Além de bom, é potente, sabe? Faz com que eu seja uma mãe mais potente, faz com que as minhas amigas sejam mulheres mais potentes, porque a gente conta uma com as outras. Sim, a gente consegue achar o espaço para ser livre, né? Para ser livre também, além de ser mãe. Eu acho que isso é essencial. E você falou sobre essa questão do desidealizar a mãe. Eu acho que esse processo também está muito ligado a gente desidealizar as nossas mães, né? As que vieram antes. Isso é muito essencial no processo, independente de como está esse laço. Realmente, acho que isso cura muito, né? Ajuda muito no nosso processo também para caminhar nesse lugar de liberdade, né? Olhar para elas com humanidade. Acho que esse é o É. principal, assim. Amada, essa sua última fala foi tão maravilhosa que eu vou encerrando por aqui com Lua hoje. Lua, queria muito te agradecer pela sua presença. Eu amo sempre te ouvir, trocar com você. Para mim é sempre uma aula, muito aprendizado, né? Eu te admiro demais. Eu acho que, enfim, você é uma das mulheres mais potentes que eu conheço. Então, tá do seu lado aqui hoje conversando sobre um tema que é tão importante e latente, né? Hoje, na parentalidade, é uma grande honra para mim. Queria te agradecer imensamente, amada, por estar aqui comigo hoje. Obrigada. Muito obrigada. Eu te admiro daqui de volta, querida. É muito bom saber que a gente segue lado a lado nessa caminhada, assim, tenho muito orgulho da sua trajetória, da sua força, de como você se transformou, né, na sua história, na sua maternidade. Eu sei que você precisou sair de um lugar dessa maternidade intensiva e idealizada também sobre você, Sim. e é muito bonito ver as suas conquistas, assim, eu vibro muito, 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 muito. Então, obrigada pelo convite e por essa conversa. Ai, obrigada, amada. Sinta-se abraçada, mesmo que estamos longe uma da outra, mas sinta-se muito abraçada. Um abraço muito apertado em você. Amo você. Gente, é isso Um por beijo. hoje. Um beijo, amada. É isso então por hoje. Logo menos teremos mais episódios, mais novidades e agradeço a atenção e a escuta até aqui. Compartilhem esse conteúdo, gente. Isso daqui é um trabalho que é uma missão de vida, né? Então, se eu tô aqui hoje trazendo Voz de Lua, trazendo a minha voz, a gente precisa que isso também chegue em outras mães. Então, compartilhe, por favor. Mande para as mães que precisam ouvir essa conversa. E não só para as mães, né? Eu acho que para todos os adultos que você conhece, porque a gente também precisa entender, se a gente está falando, né, de descolonizar o cuidado, falando do que é uma família, todo adulto que está assistindo isso aqui precisa se entender enquanto responsável pela infância que atravessa a sua vida.
né? Se a gente tem que entender que o cuidado é um ato coletivo. E é a partir daí que a gente precisa caminhar. Um beijo, obrigada.